Após o final do episódio 1058 de One Piece, que adaptou cerca de 12 páginas do capítulo 1032 do mangá, estamos agora a cerca de 11 capítulos e meio da chegada do Luffy Nika. E com todas as principais batalhas se afunilando, Zoro se encontra em uma difícil missão por dois motivos. Primeiro, ele não sabe quais são os poderes da raça de King. E segundo, ele precisa aprender a dominar os poderes de Ema, pois ela está constantemente sugando a sua energia vital. Salve família, Salmo Souza na área. E aí, o que vocês acharam desse episódio 1058? A Toei adaptou 12 páginas do capítulo 1032, sendo que o capítulo 1032 tem em torno de 17, mas eu achei bastante legal pelo fato deles terem colocado algumas cenas extras. E é disso que eu vou falar agora, a respeito de tudo que rolou nesse episódio, que realmente a Toei trouxe um bom trabalho, não colocou muito brilho nessa cena de Zoro aí, que eu achei que ia ter bastante brilho, eu estava até preocupado, mas foi algo bem simples, eu achei até bem tranquilo. Quero saber já no começo aí do vídeo o que é que vocês acharam dessa cena, desse golpe de Zoro contra King. Aproveita, já deixa esse likezão aí, se inscreve no canal se é novo por aqui, nos ajude a bater a meta de chegar aos 20 mil inscritos. E agora, chega de enrolação e vamos pro vídeo. O episódio começa mostrando a continuação da batalha de Law e Kid contra Big Mom, depois deles terem usado o seu despertar contra ela, fora que Big Mom também já tinha utilizado 1 ano do seu próprio tempo de vida para ficar mais forte. Nesse momento, ela está muito maior. E algumas cenas extras foram adicionadas aí, que eu achei bastante legal. Por exemplo, essa batalha de Kid e Law contra alguns homies que apareceram ali, não existe essa cena, pelo menos não nesses próximos capítulos, ou nem nunca. Eu fui olhando os outros capítulos procurando e não achei. Então é uma cena extra legal, porém, algo engraçado apareceu aí. Pelo que a gente se lembra, Law e Kid tinham falado um com o outro, e depois que eles usassem o despertar deles, eles não conseguiriam ter força para mais nada. Mesmo assim, a gente consegue ver eles tancando alguns dos homies de Big Mom, aqueles novos homies que ela tinha criado, com as vigas que foram destruídas por causa do magnetismo de Kid. Essa cena acabou ficando bastante hilária por causa disso. Se eles já não tinham força para mais nada, então eles não deveriam nem estar conseguindo combater esses homies. E aí a gente vê Hera, Napoleon e Prometheus, cada um deles querendo um tequinho ali de Law e de Kid, pelo fato deles acharem que agora eles podem, de alguma forma, derrotar eles dois. Porém, Law e Kid ainda estão conseguindo se defender. Não sei como, mas eles ainda estão conseguindo se defender. Outra cena muito engraçada logo depois disso aí é que a gente já vê Marco e Zou. Mais uma vez, Zou tinha participado de uma batalha contra Kaido, no qual ele tinha ficado acabado. Eu pensei que Zou não ia ter força para mais nada. E Marco estava lutando contra King e Queen e tinha dito a mesma coisa, que ele já estava cansado, que ele não tinha força para mais nada. E ainda assim podemos ver Marco voando com Zou, e Zou dizendo que está meio preocupado com essa história do Kazenbo. Ele quer saber o que está acontecendo e por isso ele pediu para Marco dar essa ajuda a ele aí e levar para o local onde o Kazenbo se encontra. A cena muda e podemos ver que o Kazenbo está tentando chegar no arsenal de bombas de Kaido e ele está atravessando o castelo de Onigashima, passando de um andar para o outro. Nessa mesma cena aí podemos ver vários personagens, como por exemplo, Nico Robin e Brook, que estão fugindo da Cip Zero, e essa cena ficou deveras interessante pelo simples fato de mostrar Robin pulando, e aí eu achei que a Toei foi meio safadinha nessa cena, porque prestem bem atenção, Robin pula e ela fica segurando o vestido dela para não mostrar a calcinha, isso trazendo um apelo ali
justamente para poder os mais sem vergonha ficarem tentando enxergar alguma coisa. E logo em seguida, quando o Robin mais Brook pula, corta essa cena aí de Robin segurando o vestido e já foca nos peitos de Yamato. E aí vemos os dois melões e essa cena continua por um tempo, Yamato correndo e a cena focada nos peitos de Yamato. Então, Toei, eu percebi o que vocês fizeram aí, viu? Mas vamos lá. Enquanto eles estão fugindo, a Cip Zero está correndo atrás de Brook e Robin, podemos ver também o Kazembo descendo o castelo de Onigashima e nesse momento Yamato consegue enxergar o Kazembo. Ela fica até preocupada, afinal de contas o Kazembo está indo tentando chegar no porão onde está o arsenal de bombas de Kaido. Vemos Apu correndo atrás de Yamato, que ele agora quer fazer uma aliança com ela. Vemos X-Drake correndo atrás de Apu porque ele quer derrotar Apu, afinal de contas Apu tinha dito que queria derrotar Luffy. Vemos Fuga também junto com Yamato, e aí uma cena que ficou diferente do mangá mais uma vez, porque nesse momento que o Kazembo está descendo, Yamato fala para Fuga que é para ele sair dali, porque senão ele vai acabar sendo atingido. Então ela foge junto com Fuga. Porém no mangá Yamato fala para Fuga que ela vai precisar da ajuda dele. Então não sei se a Toei vai trazer isso mais para frente ou o que é que aconteceu, porque colocaram dessa forma, mas é tranquilo, besteira. Se Fuga vai ajudar ela ou não, a gente não sabe, mas vamos lá. Vemos então que Brook e Robin acabam caindo na cabeleira de Fuga. E aí depois que ele sai, os agentes da Cip Zero estão pulando atrás, eles até estão se preparando para lutar. Só que o que acontece? O Kazembo que está descendo acaba passando por dentro deles e meio que isso faria com que eles pegassem fogo. Então, aparentemente nada aconteceu, aquele fogo ali do Kazembo não adiantou de nada. De fato, mostra que os agentes da Cip Zero têm um nível de força até elevado para poder suportar essas chamas aí. Então, até aí tudo beleza. Outra coisa que eu notei nessa cena aí também é que juntos aí estão dois personagens que conseguem meio que criar gelo, pois além de Brook trazer aquele frio da morte que acaba criando um gelo, Yamato com seus poderes da sua Akuma no Mi, ela consegue criar gelo também. Então seria um momento propício tanto para Brook quanto para Yamato tentar os dois juntos enfrentar esse Kazembo e usar os seus poderes de gelo para assim, sei lá, né, apagar a chama de alguma forma, pelo menos derrotar o Kazembo. Eu acho que seria um ponto legal se viesse a acontecer mais pra frente. A cena muda novamente, podemos ver dessa vez Orochi. Ele está ali pensando no plano dele de destruir toda Onigashima e ele começa a escutar um shamisen. Eu não deveria nem falar disso, porque essa cena vai acabar se repetindo novamente mais na frente, então não vou nem começar a falar dela agora, que foi meio que desnecessário aparecer duas vezes. Mas beleza. Mostra agora Momonosuke criando suas chamas flamejantes justamente para parar a queda do castelo de Onigashima. Isso aí era uma cena, uma simples cena, que era do capítulo 1031, que a Toei não tinha adaptado. Então eles trouxeram agora para esse episódio. Eu achei até que eles nem iriam adaptar mais isso aí, mas acabou sendo até algo legal pelo fato de mostrar Momonosuke conseguindo criar algumas nuvens de chamas, que não é uma grande coisa assim, mas ele já está começando a conseguir criar algumas. Então foi uma cena bem anterior aí que já deveria ter sido adaptada e acabaram trazendo por agora justamente para preencher tempo de tela. Mais uma vez a cena muda e agora chegamos na melhor parte do episódio, pois podemos ver a batalha de Zoro contra King. E para quem não viu, eu já fiz um vídeo falando a respeito dos próximos episódios de One Piece, o que vai acontecer. Afinal de contas, já foi divulgado isso pra gente. E nesse episódio tivemos Zoro vs King. No próximo episódio, Zoro vs King novamente. E no próximo episódio, Zoro vs King novamente. Sendo que vai ter um desses episódios aí que vai contar um pouco do passado de Zoro. Estou falando isso justamente para vocês ficarem mais curiosos em querer saber um pouco mais do passado desse cara que eu acho fenomenal. Então galera, quem não viu o vídeo, eu vou deixar na tela final para vocês clicarem aí e assistirem, saber o que é que vai acontecer nos próximos episódios de One Piece. Eu já falei até o episódio 1061, que já foi revelado o título a respeito deles. Então,
Nesse momento podemos ver Zoro contra King, e King usa, ou pelo menos diz ele, né, que era a forma dos Pteranodon caçarem. Pelo menos, assim ele diz, ele estica sua crista para trás e depois solta e sai como se fosse um raio laser. O próprio Zoro fala a respeito disso. O seu bico, o seu rosto, vai tudo de uma forma assim bem estranha. Eu até, quando eu vi pela primeira vez no mangá, eu achei que era o bico dele que saía somente e nascia outro. Eu achava que era a cabeça dele que saía e depois nascia outra no lugar. Mas aparentemente a cabeça dele vai até o local, estica, atinge o local que ele tentou acertar e volta novamente para o seu corpo em uma velocidade muito grande. Como eu falei, o próprio Zoro fala que é como se fosse um raio laser. E ele diz que essa era a forma que os Pteranodon caçavam. Eita, nomezinho difícil de falar, Pteranodon. Já errei várias vezes aqui no vídeo. Mas vamos lá. A batalha continua. O Lazarento do King diz que era a forma de caçar. Beleza, já tinha mostrado Sasaki e Queen, que eram os Brachiosauro e o Triceratops. E agora mostra o Pteranodon. Então, 3 formas de dinossauros de caçar diferentes. Lógico, não ia mostrar Jack, a seca. Afinal de contas, Jack é um mamute, não é uma espécie de dinossauro. O engraçado é o Lazarento do Zoro também, né? O cabeçudo, ele olha e fala, eu não sabia disso. Tipo, como se fosse algo normal. Não, não é normal. Como é que pode um Pteranodon caçar desse jeito? Mas eu já falei demais disso, então vamos voltar para o episódio. Não vou ficar dando tanta ênfase a isso não. A batalha de Zoro e King continua e vemos Zoro pensando em voz alta como é que ele vai fazer para derrotar King. Essa é outra cena que eu não tanquei pelo fato de Zoro estar falando baixo, com uma espada na boca, e King está voando um local um pouco mais alto e ainda assim ele escutar o que Zoro falou. Porém, Zoro resolve desferir um ataque poderoso em King e mesmo assim não faz efeito nenhum. E a partir daí temos uma revelação bombástica. O fato de Zoro perguntar a King se ele é resistente assim, por ele ser igual a um dinossauro ou comparável a um dragão, o que surpreendeu foi a resposta de King, porque King deixa claro que a sua raça é especial, ele é diferente, então ele é mais forte que um dragão ou um dinossauro, beleza? Vamos lá, recapitulando. Em nenhum momento King falou que a raça dele é mais forte do que a raça Oni. Ele falou que é mais forte que um dragão e que um dinossauro. Quer dizer, mais forte entre aspas, que é mais resistente que um dragão ou que um dinossauro. Então, bora acalmar os ânimos. Tem que realmente ponderar e saber se a raça de King é mais resistente do que a raça Oni. Porque por mais que Kaido receba golpes, ele acaba sendo ferido, sangra, provavelmente aquela ferida cicatriza rápido. Já King, a sua resistência é tão grande, que nem consegue afetar o seu corpo ao ponto de fazer com que ele seja cortado. Então, temos uma diferença e temos que parar para analisar isso depois. Eu vou fazer um vídeo explicando um pouco melhor para não dar spoiler do mangá para vocês, beleza? Mais pra frente, quem quiser, eu vou fazer um vídeo explicando detalhadamente a diferença da raça Oni e da raça de King. Então, continuando a batalha, King resolve atacar Zoro agora usando espadas. Afinal de contas, ele diz que ele também é um espadachim. E aí, ele começa a atacar Zoro. E eu acho interessante, porque mais cedo, King é tudo, né? Porque ele diz que ele é espadachim e ele tava dando um monte de tiro em Zoro mais cedo. E pra mim, ali era um tiro. Ele usa raio laser, que é aquela cabeça dele em forma de raio laser. E tem a cena que ele dá vários tiros em Zoro, como sei lá como é que ele conseguiu fazer aquilo. Que ele tá voando e com as suas asas ali abertas, dando um monte de tiro em Zoro. E Zoro tendo que se esquivar e rebater os tiros usando sua espada. Incrível, incrível. King, ele é atirador, ele é espadachim, ele é de tudo. De tudo um pouquinho, ele faz de tudo. E aí a batalha deles continua. Nessa troca de golpes de espada de Zoro e King, Zoro começa a pensar, só que dessa vez em voz baixa, como é que ele vai fazer para derrotar King. Afinal de contas, ele começa a analisar a questão das chamas que tem nas costas de King, a questão das asas de King que também são resistentes, e aí ele começa a meio que ficar desconcentrado e King consegue atingi-lo. E aí ele voa longe, cai no chão, a espada Ema fica no chão, caída ali ao lado do seu braço,
E aí ele começa a escutar um shamisen. E a partir daí podemos ver o haki de armamento começando a surgir no braço de Zoro enquanto ele segura a Ema. Ema então vai e suga a energia vital de Zoro somente naquele braço em que Zoro está segurando ela, fazendo com que o braço fique sequinho, igual Ema já tinha feito antes com o Zoro. Então galera, essa é outra cena bastante legal que temos que lembrar que esse shamisen está sendo tocado por Komurasaki, que na verdade é Hiyori. E Hiyori é a verdadeira dona de Ema nesse momento. Afinal de contas, Oden tinha deixado a Ami no Hibakiri para Momonosuke e Ema para Hiyori. Porém, ela tinha feito essa troca com o Zoro, no qual o Zoro entregou Shusui para ela e pegou Ema no lugar. Então, será que Ema escutou o shamisen de Hiyori e por isso ficou oriçada e sugou os poderes de Zoro? Porque o próprio Zoro escutou o som do shamisen e eu fico me perguntando qual é a distância que o Zoro está desse local, porque afinal de contas eu achava que os dois deveriam estar bastante distantes um do outro pelo fato de Zoro estar lutando com King fora do castelo. E aí voltamos agora para Komurasaki tocando o shamisen e aquela cena que eu falei que era repetida no começo, vem mostrar novamente agora, que é Orochi ouvindo o shamisen e indo em direção a ele, no qual ele encontra Komurasaki tocando. Ele até se pergunta, será que ele morreu? Será que ele está no céu? Ele diz que ele não parou de pensar em Komurasaki esse tempo todo. E esse sorrisinho maligno de Komurasaki aí no final, caramba, eu sei lá, velho, eu fiquei num hype imenso. Porque pra mim, uma das pessoas que mais precisam se vingar de Orochi é a própria Hiyori. Ela passou por um inferno total. Nem Momonosuke passou por isso, porque Momonosuke pulou 20 anos no tempo, enquanto Komurasaki passou a vida toda sendo aterrorizada. Komurasaki não, Hiyori passou a vida toda sendo aterrorizada por Orochi. Para mim, a pessoa que mais deveria ter essa vingança e matar Orochi seria ela. Então, eu desejo do fundo do meu coração que Hiyori mate Orochi. É a cena que eu mais quero ver que aconteça. Então, assim, vemos isso tudo aí, vemos ela dando esse sorrisinho maligno no final, e assim acaba o episódio, galera. Com o Zoro com o braço sugado, tendo que se virar para o próximo episódio para enfrentar King. Como eu falei, serão 3 episódios praticamente. 2 episódios agora e mais 2 de batalha entre King e Zoro. A Toei tá fazendo um trabalho legal, tá adaptando bastante capítulo e trazendo cenas extras. Ou, bastante capítulo não, bastante página e trazendo cenas extras. Eu acredito que agora a gente deve estar aí a mais ou menos 16 episódios da chegada do Luffy Rico. Então, galera, eu não tenho mais o que fazer, eu achei o episódio legal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueça de deixar o like. Por hoje, infelizmente, isso é tudo. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.